Você acorda no meio da noite, o coração disparado, sentindo um vazio que não explica, como se o ar da sua própria casa estivesse te sufocando. E então, sem aviso, vem a pergunta que te assombra há anos. Por que eu sempre escolho o amor que me machuca? Por que o abraço que parece perfeito sempre termina em facadas invisíveis? Se você já se perguntou isso, se já olhou para o espelho depois de mais uma briga que não faz sentido e pensou, isso sou eu? Ou é algo mais fundo, algo que eu nem lembro direito? Então pare tudo agora, porque o que eu vou te contar pode ser o espelho que você tanto teme ou a chave que te liberta. Seu relacionamento tóxico pode não ser só azar, pode ser um eco gritante do seu passado. Fique comigo, porque em menos de 8 minutos vamos mergulhar em uma história que vai te fazer questionar tudo. E quem sabe, no final, você não vai ver o seu reflexo nela. Era uma vez uma garotinha chamada Lívia, de olhos castanhos que brilhavam como estrelas em noites de verão, mas que lá no fundo carregavam uma sombra que ninguém via. Ela tinha 7 anos, quando o mundo dela começou a rachar, devagarinho, como uma xícara de porcelana que cai no chão e finge que está inteira por um segundo a mais. O pai dela, um homem de mãos calejadas pelo trabalho na fábrica, voltava para casa todas as noites com o cheiro de cerveja azeda grudado na camisa, os olhos vidrados em um lugar que não era ali, não era com elas. A mãe, uma mulher de sorriso forçado e unhas roídas até o sabugo, tentava colar os pedaços com conversas suaves, promessas de amanhã vai ser melhor. Mas o ar da casa era pesado como um cobertor molhado que te sufoca em vez de aquecer. Lívia se encolhia no canto do quarto, os dedinhos apertando o ursinho de pelúcia, que era o único que nunca a deixava sozinha, ouvindo os gritos abafados pela porta fina. Você me ama ou não? Por que faz isso comigo? E ela, pequena demais para entender, mas sensível o suficiente para absorver, jurava para si mesma que um dia encontraria um amor que não doesse assim, que não a fizesse se sentir invisível. Anos se passaram como névoa e Lívia cresceu, transformando-se em uma mulher de 28 anos, com cabelos ondulados que caíam como cachoeiras sobre os ombros, um emprego em uma agência de publicidade onde sorria para clientes que nem notavam o cansaço nos seus olhos e um coração que lá no fundo ainda apertava o ursinho invisível. Foi em uma festa de amigos em comum, sob as luzes piscantes de um bar lotado no centro da cidade, que ela o viu pela primeira vez. Rafael, alto, com um sorriso que cortava como navalha e olhos que prometiam o mundo inteiro. Ele se aproximou com uma cerveja na mão, o perfume amadeirado misturando-se ao suor da multidão, e disse baixinho no ouvido dela: Você parece alguém que guarda segredos. Me conta um? Naquele instante, o peito dela se encheu de um calor que ela confundiu com faíscas, mas que, na verdade, era o reconhecimento de algo familiar, algo que doía gostoso, como coçar uma ferida que você sabe que não devia tocar. Eles saíram juntos naquela noite, os passos ecoando na calçada úmida de chuva recente, e o beijo dele, urgente e possessivo, fez o mundo dela girar de novo, como girava quando o pai voltava para casa e, por um milagre raro, abraçava a família inteira antes de desabar no sofá. Os primeiros meses foram um sonho embaçado, daqueles que você não quer acordar. Rafael a levava para jantares em restaurantes escondidos, com velas tremulando e vinhos que deixavam a língua formigando, sussurrando promessas que faziam o coração dela dançar. Você é minha, só minha, e eu te protejo de tudo. Mas devagar, como a infiltração de uma gotera no teto, as rachaduras começaram a aparecer. O primeiro sinal veio sutil, como um sussurro no vento, o medo de ser abandonada, que a fazia grudar nele como se o ar dependesse da respiração dele.
Toda vez que Rafael atrasava uma mensagem, 5 minutos, 10, 1 hora, o estômago dela revirava, as mãos suavam frias e ela se pegava mandando textos desesperados. Onde você está? Tudo bem? Me responde, por favor. Era o mesmo pavor que a paralisava aos 7 anos quando o pai saía porta fora depois de uma briga, prometendo não voltar. E ela ficava horas colada à janela, o narizinho esmagado no vidro frio, esperando o farol do carro, que talvez nunca iluminasse a rua de novo. É só amor, Lívia, ela se convencia, ignorando o nó na garganta que crescia a cada silêncio dele. Mas e se ele fosse embora? E se ela não fosse suficiente para segurar alguém? Esse medo não era novo, era um fantasma de infância, vestido com as roupas de um homem que jurava amá-la. Então veio o segundo sinal, mais afiado, como uma lâmina que corta devagar para não doer de uma vez. A atração irresistível pelo caos, pelo amor que machuca, porque é o que ela conhecia. Rafael começou a mudar, ou talvez só a mostrar quem era de verdade, com olhares que endureciam como concreto fresco, palavras que saíam afiadas. Você é dramática demais, sempre inventando problemas. Por que não confia em mim? E ela, em vez de fugir, se aproximava mais, como uma mariposa batendo asas na chama que a queima. As brigas vinham em ondas. Ele gritava, batia a porta, sumia por dias, deixando-a sozinha no apartamento com o eco dos próprios soluços e o cheiro de comida queimada no fogão esquecido. Mas quando ele voltava com flores murchas na mão e "me perdoa" foi o estresse do trabalho. O alívio a inundava como uma droga, e ela o perdoava, abraçando o peito dele como se fosse o pai, voltando bêbado, mas vivo ainda ali. Era familiar, esse ciclo de dor e reconciliação. Era o berço da infância dela, onde o amor vinha embrulhado em desculpas e silêncios pesados. "Por que eu fico?" Ela se perguntava nos momentos de clareza, deitada na cama com o lençol embolado nos pés, o teto girando como um carrossel quebrado. Porque o tóxico não era estranho, era casa. E o pior, ela se sentia viva nele, como se a calmaria a matasse por dentro. O terceiro sinal se instalou como uma raiz profunda, invisível, até o dia em que tudo desabou. A incapacidade de traçar limites, de dizer não sem se sentir culpada, como se o mundo inteiro desmoronasse se ela ousasse se proteger. Rafael pedia cada vez mais, o tempo dela, os amigos dela, o salário dela, para ajudar nas contas. E ela cedia, mordendo o lábio, até sangrar, porque negar era como trair, como ser a criança egoísta que o pai acusava a mãe de ser nas noites ruins. "Você me ama de verdade se fica comigo, né?" ele dizia, e os olhos dela se enchiam de lágrimas. Não de raiva, mas de uma tristeza antiga, de quando via a mãe engolindo as próprias dores para manter a paz frágil da casa. Lívia cancelava planos, ignorava ligações da família, deixava que ele controlasse o armário dela, o celular dela, até o jeito como ela ria de piadas bobas. E em uma noite chuvosa, com trovões rachando o céu como veias abertas, ele cruzou a linha final. A mão dele subiu no ar, não para bater, mas perto o suficiente para o medo dela explodir como vidro estilhaçado. Ela congelou o corpo inteiro tremendo e pela primeira vez as peças se encaixaram no quebra-cabeça da mente dela. Não era só ele, era ela carregando as cicatrizes de uma infância onde limites eram um luxo que ninguém podia pagar. Eu me lembro de ler, em um livro surrado de uma terapeuta que mudou minha visão de mundo, as palavras de Bessel van der Kolk: "O corpo mantém a pontuação." E ali, no chão frio do apartamento, com a chuva martelando a janela como lágrimas não choradas, Lívia sentiu o corpo dela gritando a verdade que a mente teimava em calar. Ela pegou o telefone, as mãos trêmulas marcando o número da amiga que há meses não atendia, e sussurrou: "Me ajuda a sair daqui." Os dias seguintes foram um borrão de terapia.
de noites em claro, revirando álbuns de fotos amareladas, de chorar pelo pai que nunca soube amar sem quebrar, pela mãe que ensinou o silêncio como sobrevivência. Mas devagar, como o sol que racha a noite mais escura, veio a revelação. Aqueles 3 sinais, o medo que a prendia, a dança com o caos que a atraía, os limites que ela nem via, não eram falhas dela. Eram ecos de um trauma que gritava por ser ouvido. E ao nomeá-los, ao enfrentá-los em sessões onde as palavras saíam como pus de uma ferida infeccionada, Lívia começou a se refazer. Não foi fácil. Houve recaídas, noites em que o telefone piscava com mensagens dele e o dedo dela pairava sobre responder. Mas pela primeira vez, ela escolheu o silêncio não por medo, mas por força. Hoje, aos 30, ela caminha por ruas que não a sufocam mais, com um diário na bolsa onde anota não as culpas, mas as vitórias pequenas. Um não dito sem remorso, um café sozinha, sem o peso do vazio. E agora, pare um segundo e sinta isso. E se a sua história for um espelho dessa? E se o relacionamento que te consome for só o grito de uma criança que ainda espera ser vista? Essa não é só a história de Lívia. É um convite para você cavar mais fundo, para o autoconhecimento que dói, mas cura. Os 3 sinais estão aí, sussurrando no seu peito. O medo que te faz correr atrás, a atração pelo que fere porque é conhecido, os limites que você esquece de desenhar. Reconheça-os e você começa a quebrar o ciclo. Se isso te acertou como um soco no estômago, se você sentiu o ar faltar por um instante, é porque esse vídeo não chegou por acaso. Comente abaixo. Qual desses sinais te pegou de jeito? Já viveu algo assim, ou isso te fez olhar para o seu passado de outro jeito? Se inscreva no canal agora, mas só se você tiver coragem de enfrentar o que vem depois, porque a verdadeira transformação não espera. Ela começa quando você clica em play de novo. Obrigado por ficar até aqui. Você não está sozinho nisso.